Deus seja louvado. Amém. Iniciemos este santo culto a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós temos alguns hinos, irmãos, que pessoas pediram. Vamos então cantar, iniciar, louvando ao Senhor com o hino 221. 221. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Irmão Cláudio, o outro é 306, irmão Cláudio. 403. O hino 403. 403. Glória ao nome do Senhor. Senhor.
Glória a Jesus. Vamos cantar agora o hino 366. 366. Glória ao Filho de Deus. Amém. Querida Irmandade, agora após termos louvado o Senhor com estes hinos que cantamos, chegou o momento da oração e nós vamos buscar, irmãos, uma comunhão íntima com o Senhor. Cantamos alguns hinos que falam da fé, a fé que foi dada aos santos. Pela fé teremos vitória. Na manhã deste dia tivemos uma reunião e Deus deu na oração ao servo de Deus: Senhor, olha os corações de todos e junta a fé que há em cada um. Se der um grãozinho de mostarda, Senhor, remove a montanha do nosso caminho. Glória ao nome do Senhor. Então, neste momento também, irmãos, vamos juntar a nossa fé. É pequena, na verdade, irmãos, mas se der no conjunto
um grãozinho de mostarda, o Senhor prometeu que a montanha seria removida. Temos um número muito grande de pedidos de orações. Irmãos, são dezenas de milhares, passam de uma centena de milhar de pedidos de oração. Então, aqui está, irmãos, o resumo de tudo. E assim como o Senhor pode, na sua imensa capacidade criadora e eterna, juntar a fé, Ele junta também aqui neste pedido o pedido daquele que está clamando com aflição diante de Deus. Então, há pedido de oração por motivo de enfermidades, também crianças enfermas, que realmente uma criança enferma, irmãos, comove o coração de todos, dos pais, dos avós, da família e de toda a nossa irmandade. Então, foi criado aqui até um verbete novo, pedido de oração por crianças enfermas ou para crianças enfermas. Também por motivo de causa, pelas famílias enlutadas, também pelos atribulados, pelos que viajam, por acidentados, pelas famílias, porque o inimigo é astuto e ele sabe que se ele mover a união do marido e da mulher, do pai e da mãe, ele desestrutura um lar inteiro. Então as famílias rogam orações, irmãos, pelo mundo todo. Quem orar nesta noite apresenta também as famílias e pessoas testemunhadas desta bendita graça, não esquecendo de pedir a Deus a revelação do conselho da palavra. E continuemos, irmãos, orando também pelas autoridades da nossa nação, desde o presidente da República até o vereador do menor município. Que Deus dê luz, boa direção para os que administram esta nação. Oremos também, irmãos, pelas autoridades sanitárias, que muitos nestes dias são verdadeiros heróis anônimos, médicos, enfermeiras, enfermeiros, todos os que trabalham na área da saúde, zelando, se doando por amor ao próximo, irmão, porque aí já não aparece mais o interesse profissional e no sentido econômico, mas unicamente salvar vidas. Glória ao nome do Senhor. Oremos, irmãos, por todos os homens, como nos ensina a palavra, e que Deus nos abençoe neste santo culto nesta noite. O Cláudio pediu, irmão, vem um dos irmãos, irmão Mauri ou irmão Nelson, venha, irmão Mauri, nesta primeira oração, e vamos todos unidos em comunhão, debaixo do sangue do concerto eterno, busquemos a Deus na oração. Amém. Glória ao teu santo nome, Senhor, aleluia. Glória, glória ao eterno Deus, santo é teu nome, Senhor. Eterno Deus e Pai celestial, diante da tua eterna presença, humildemente nos ajoelhamos, te dando graças ao Senhor pela obra redentora de salvação que por Cristo Jesus, teu Filho, operaste, Senhor, no mundo, e a nós, Senhor, e a todos aqueles que já conheceram a tua graça, deste esta sorte de podermos estar na graça do teu Santo Filho em novidade de vida, aguardando também a redenção da nossa alma. Pai eterno e santo, te rogamos o perdão das nossas faltas, dos nossos erros,
e que por misericórdia, Senhor, nos dê a graça de te servir melhor em todo o tempo. E quando chegar, Senhor, o momento que tu nos vier buscar, possamos ser encontrados irrepreensíveis e em paz na tua presença. Glória, glória ao teu santo nome. Senhor Deus, aqui reunidos, um pequeno número de irmandade, mas por este mundo afora, Senhor, tanto por este querido imenso Brasil, como, Senhor, em todas as nações onde tem um pequenino teu, neste momento, Senhor, um grande número de povo está ajoelhado aos teus pés, com fé no coração, Senhor, ainda que seja pequena, mas é a fé no teu poder, aquela fé, Senhor, que pode mover montanhas, não pela nossa condição, mas pela tua misericórdia em favor dos teus pequenos. Assim, ó Deus, abençoa cada um onde quer que esteja, Senhor, reunidos nas suas casas, alguns acamados, ó Senhor, enfermos, sem poder sair do leito, mas dando graças por poder estar sequer ouvindo, ou ainda que ouvindo só, ouvendo, Senhor, numa comunhão na tua presença, clamando e pedindo, Senhor, lembra-te de mim, alguns com dores terríveis, ó Senhor, tenha misericórdia pelo amor do teu nome e envia o teu socorro. Te apresentamos todos esses pedidos de oração desta noite, Senhor, por enfermidades, por crianças enfermas, causas, famílias enlutadas, ó Senhor, tribulações, viagens, acidentados, testemunhados e famílias que pedem por outros problemas, ó Senhor, quando o adversário, Senhor, da tua obra luta, Senhor, principalmente procurando afastar o casal um do outro, mas nós te rogamos, ó Senhor, envia o Espírito da paz, da comunhão, da reconciliação, Senhor, e que possam juntos lutar por uma mesma causa e a família ser salva, Senhor, e o teu nome ser glorificado. Pai eterno e santo, te rogamos por aqueles que estão nos hospitais, em tratamento do câncer, ó Senhor, uma doença que também assola a humanidade. Compadece-te, Senhor, dá alento nas suas dores, e se tu queres também a libertação, porque todo o poder está nas tuas mãos. Bendito seja o teu nome santo, Senhor. Envia-nos nesta noite a tua santa e bendita palavra, o teu santo conselho, Senhor, porque sem a tua palavra andaremos errados. A tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, Senhor. Ilumina-nos a cada dia e dá-nos graça de andar pela luz da tua palavra. Te apresentamos autoridades constituídas nesta nação e em todo o mundo, Senhor. Pai eterno, tanto os principais governantes, como aqui o presidente da República, as demais autoridades civis, militares, ó Senhor Deus, como teu servo mencionou, desde o presidente, Senhor, até o vereador do menor município e outras tantas, ó Senhor, queira abençoar por caridade, dando luz, dando paz, ó Senhor, dando a graça de que possamos encontrar caminhos de paz e de prosperidade, e o teu nome será sempre glorificado. Pai eterno e santo, te rogamos, Senhor, por aqueles que estão muitas vezes em viagem, numa rodovia, outros num barco, Senhor, nas regiões longínquas, região amazônica, quanto estas horas vê sentado em algum lugar, numa rede, Senhor, oh bendito Deus, dentro de uma bolé, de um caminhão, onde quer que estejam, haja o teu poder, Senhor, haja comunhão para sentir. Eu estou congregando nesta noite, não assistindo o culto, e sintam também a tua virtude, e por misericórdia, Senhor, derrama, Senhor, os teus dons celestiais, continua abençoando a tua igreja, como vens fazendo nestes dias, onde ouvimos notícias daqui
daqui e dali, Senhor, que a tua presença invadiu os corações e também por ela tens agregado muitos a esta graça, Senhor. Alguém que por causa de um da família participar do culto, outros ouviram, se interessaram e agora querem se achegar a ti. Senhor, abre a porta da graça também para estes e permita que possam te servir com alegria. Te rogamos pelo ministério da tua obra em toda a face da terra, Senhor. Mantenha-nos sempre unidos, ó Deus, dentro dos conselhos da tua palavra, e a tua obra irá avante em paz. Assim, ó Deus, te pedimos pelos médicos, atendentes, enfermeiros, técnicos, Senhor, todos que trabalham nos hospitais, enfrentando situações de risco terríveis, ó Senhor, os que fazem parte da limpeza, os que operam as ambulâncias, também as pessoas que trabalham nos cemitérios, nestes dias tão difíceis desta pandemia, Senhor. Ó Deus, guarda cada um por caridade. Assim, ó Pai, tudo nós te imploramos, te agradecendo, em nome de Jesus, teu Filho, que é bendito eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Hoje, pela manhã, Deus preparou a primeira reunião online para o Ministério de Ancião e Diácono do Brasil. Foi uma reunião maravilhosa, muito abençoada por Deus. O Senhor mandou sua santa palavra com muito poder, com muitos ensinamentos. E depois também tivemos alguns assuntos que são da preocupação de todo o ministério e também de toda a Irmandade, pois a Irmandade também sofre, anseia, pergunta e quer saber como vai ficar as coisas, e também alguns outros assuntos. Então temos alguns assuntos aqui. Eu gostaria que o irmão Cláudio viesse, ele me fez vir presidir aqui, estou até sem muito jeito na frente dele, mas agora, por favor, irmão Cláudio, venha expor, hein? Mas o irmão vai expor com mais clareza. Bem, irmãos, vários assuntos de interesse, mas vamos ler aqui dois, são aqueles dois, né, irmão Cláudio, 9 e 10. O ideal poderia vir ler aqui. Irmãos, sobre a coleta especial nível Brasil para as necessidades diversas, que a Irmandade toda sabe, e o Ministério também, que essa coleta é feita 2 vezes por ano, nos últimos cultos do mês de junho e nos últimos cultos de cada igreja no mês de novembro. E é uma arrecadação para alguma necessidade, alguma calamidade, e tem servido de uma forma maravilhosa, irmãos. Então, será considerado como proceder com essa coleta para atender às necessidades entre a Irmandade, porque os frutos é para a Irmandade que sofreu com uma enchente, que sofreu com a seca, ou tantas calamidades que podem ocorrer. Então, o que ficou definido, já há uma luz da forma como será feita esta coleta, mas a Irmandade será informada no momento certo.
E também há uma coleta que se faz consignada para o exterior. Também esta coleta, como no momento as casas de oração estão fechadas e os cultos suspensos, mas o Senhor dará encaminhamento desses dois assuntos, tanto a coleta a nível Brasil como para o exterior. E faremos publicar uma circular a respeito em nosso site. A Irmandade já está acostumada e sabe como procurar no site as informações oficiais. Então, estamos dizendo hoje que sairá no nosso site com prazo antecipado, com prazo suficiente para cada um orar a Deus e fazer o que o Senhor colocar no coração. Também as arrecadações particulares entre a Irmandade com o objetivo de atender a Irmandade no exterior. Então, tem havido, como tem irmãos que imigraram para fora do Brasil, ou melhor, emigraram. O imigrante é o que vem, os que foram brasileiros que foram para outras nações, emigraram, são emigrantes. E tem uma boa amizade, uma boa consideração com a Irmandade da sua região, do seu estado. Alguns pediram, e a Irmandade, no bom intuito, fizeram algumas arrecadações para atender alguma necessidade lá fora. Então, também será lido perante a Irmandade um comunicado a respeito, orientando sobre a inconveniência de realizar particularmente essas arrecadações, sem antes falar com os nossos irmãos do ministério que atendem os diversos países onde tem a obra de Deus e onde apresenta necessidade. A congregação sempre primou por aquilo que é correto e existem regras, valores que saem do país para o exterior são tributados e nós, então, devemos fazer pelo caminho correto. Também sobre este assunto vai sair instruções no nosso site. Então, não façam particular, nem deem incumbência que pode comprometer um portador que às vezes leva valores. Poderá haver comprometimento. E existe o canal e os meios corretos e legais. E essas instruções sairão no site da congregação. Algum complemento, irmão Cláudio? Ou Eliel? É isso. Também, irmãos, nós queremos falar de um modo assim geral para a Irmandade toda. É claro que quem está ouvindo não é o público com quem nós gostaríamos de falar, que alguns, e até mesmo do ministério, hoje foi pedido, foi falado com os irmãos do ministério, que ninguém ignore, que ninguém proíba a Irmandade de participar dos cultos por este meio tecnológico, por este meio online que Deus preparou. Nós não temos, irmãos, as igrejas foi pedido que fechasse. As reuniões de toda a ordem, a pedido das autoridades, no mundo inteiro acontecendo isto, irmão. É um fato que ninguém nunca pensava que viria a nossa geração vivenciar isto. Então, por motivos completamente alheios à nossa vontade, as congregações foram fechadas e
nós estamos sem os cultos presenciais. Deus guiou, irmão, e a prova que Deus guiou são os sinais, os milagres, as obras, as conversões que estes cultos online estão fazendo, irmão, por meio deles. O Senhor faz, mas por intermédio, o meio, como disse o apóstolo Paulo, quando escreveu aos Coríntios, no capítulo 9, ele diz: eu fiz-me de tudo para com todos, fiz-me de judeu para com judeu, fiz-me com aqueles que estão na lei, como também eu obedeci à lei, fiz-me como fraco para com os fracos, usei de todos os meios para ver se por algum meio pudesse salvar alguns. Então, irmão, o meio que Deus preparou neste momento, glória ao nome do Senhor, é este meio virtual que chega a todos que têm a internet e que podem ver. Alguns, além de não aceitar que o fato pessoal de alguém falar, não, eu não quero, não me sinto, a gente até respeita. Mas duas coisas não podem acontecer. E infelizmente tivemos notícia. Aquele que proíbe os outros. Ora, se é uma convicção dele, se respeita, mas ele faça o que ele acha. Agora, impor aos outros, não. E pior, aquele ou aqueles que falam o que não deviam falar. Falando que não é guia de Deus, que não está certo, e coisas horrorosas que nós ouvimos de alguns que não convém. Portanto, quem está ouvindo, logicamente não é para o irmão, para a irmã, porque o irmão está participando, mas para que o irmão entenda, compreenda que, irmãos, foi a guia de Deus. E a prova são as obras, os sinais que estão se seguindo. E também, irmãos, tenham cuidado com reuniões, até mesmo para, às vezes, alguém que convida muitos na casa. Se a casa é ampla e tem o distanciamento, está bem, mas um número pequeno. Agora, em alguns lugares, também tivemos notícia que está havendo aglomeração. O irmão Cláudio contou hoje de manhã que um cooperador que chamava a Irmandade na sua casa, ele estava com a Covid-19 e percebeu depois. Agora, e essa Irmandade que frequentou a casa? Então, irmãos, tenhamos cuidado, não é brincadeira, o assunto é muito sério. Deus sabe o tempo da vida de cada um, mas, irmãos, tivemos casos de nossos irmãos que terminaram a vida com esta doença e não eram idosos, eram saudáveis. Até médico, irmão, que conhece muito bem o que deve e o que não deve fazer os procedimentos, mas a doença é traiçoeira. O vírus é invisível. Ele é só visto ao microscópio eletrônico, muito menor do que a bactéria. A bactéria, os antissépticos e alguns bactericidas resolvem, mas os vírus têm que ser, irmãos, remédios próprios, específicos, antivirais. E é tão pequeno, o irmão Gerson está presente e já explicou isto, que na pontinha de uma caneta, irmãos, ou na ponta de uma agulha, podemos dizer, tem uma quantidade próxima a 1 milhão de vírus desse Covid-19. Então, não convidem pessoas para aglomerar em casa, dê o endereço do site para vizinhos, para amigo e para a Irmandade. E cada família participa do culto em sua casa. Também, irmãos,
nós vemos na palavra, em vários pontos, que o povo de Israel tinha um fascínio, uma facilidade para ir após aquilo que é oculto, aquilo que é particular. E Deus avisou por intermédio de Moisés: vocês vão entrar numa terra que tem quem consulta os mortos, tem quem se reúne buscando aquilo que é oculto, aquilo que é obscuro. Não façam isto. Mas Israel acabou fazendo. Por quê? O puro, o simples, eles não viram muita curiosidade, sabe, irmão? É muito simples. E veio o Senhor Jesus, e ele deixou muito claro, lá no capítulo 20 do Evangelho de João, ele declarou: eu nunca fiz nada em oculto. Então, a graça do Filho de Deus é simples, pura, objetiva, clara. Mas o ser humano, irmão, qualquer um de nós, temos um fascínio pelo obscurantismo, pelo ocultismo. E no passado, muitos usaram, dizendo que tinham os poderes como os sacerdotes, tanto os sacerdotes lá, idólatras do Egito, de Roma, mas também dentro dos conselhos que Deus dava para o seu povo, tinha alguns que queriam se arvorar, que só ele tinha contato com a divindade, só ele que sabia das coisas, só ele que era importante. E vindo Cristo, irmão, ele abriu de uma forma muito clara: tudo o que pedirdes ao meu Pai em meu nome, ele vos concederá. Então nós não precisamos ir após alguns irmãos que se dizem especiais, que se dizem dono de dons. O dono dos dons é o Senhor, e Ele derrama e dá, porque dom é dado, Ele dá para quem pedir, irmão, para quem buscar. E nós temos conhecimento de alguns que ainda andam após algumas pessoas que se dizem detentores de alguns poderes, de alguns dons diferenciados, e ficam se reunindo e ainda pedem: olha, quem está aqui, isso é nosso, não levem ao ministério, tem que ficar oculto. O Senhor nunca fez nada oculto, irmão. O Senhor sempre fez tudo às claras. Que Deus tenha piedade de alguém que não entendeu esta beleza, esta pureza, esta singeleza, esta simplicidade do Evangelho e do crer em Cristo e de ser um seguidor de Cristo, irmão. É pura obra de Deus. Não precisa deste fascínio para buscar o que está oculto, escondido. Perdoa, viu, irmão Cláudio, se eu estou me delongando nisto, mas senti da parte de Deus. Uma outra coisa, irmãos, que alguns, é claro que aquilo que for pureza, Deus vê. Mas veja uma coisa, irmãos, lá em Eclesiastes, salvo erro, no capítulo 8, tem uma descrição da sabedoria. Perdão. E a sabedoria que descreve em 8 de Eclesiastes é Cristo, que estava no plano eterno espiritual como o verbo, como a palavra até então. E a sabedoria era Cristo. Depois se fez carne e apareceu a pessoa humana
de Jesus Cristo, o homem de Nazaré. Mas lá está escrito a respeito, irmão, uma descrição maravilhosa, uma apologia, uma exaltação à sabedoria, que ela existia antes da existência do pó cósmico, do pó do mundo, é o pó cosmos, já existia a sabedoria. E a sabedoria estava com Deus, era aluna de Deus, e vem falando da sabedoria, que é Cristo. E num determinado verso está escrito assim: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Alguns, lendo e querendo entender, irmãos, ao pé da letra, literalmente isto, tem posto o despertador 3 horas da manhã para fazer oração, reunião, e combina, e chama. Irmão, se alguém quer fazer isto na sua pureza e na sua falta de luz, por não entender o que significa isto, faça, e certamente Deus, que vê o coração, vai ver a sinceridade. Mas fora isto, irmão, o que a sabedoria está dizendo, a sabedoria, é Cristo dizendo: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Essa madrugada, irmão, Deus é dono do universo, não é a madrugada do planeta Terra, que também varia a cada 1000 quilômetros, tem um fuso horário diferente. A madrugada, 3 horas da madrugada, aqui dentro do Brasil mesmo, lá em Fernando de Noronha, não é o mesmo de Brasília, não é o mesmo de Cuiabá e não é o mesmo do Acre. O Brasil tem 4 fusos horários, 3 legais e 4 geográficos. Então, quer dizer, alguém que põe às 3 horas, mas ele é de um fuso horário dentro do Brasil, não é o mesmo do Mato Grosso, não é o mesmo do Acre. E no Japão, se é 3 da manhã, lá é 3 horas da tarde, com sol quente lá. Quer dizer, irmão, quando está isto na palavra, os que de madrugada, eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, é buscar o Senhor, buscar a sabedoria, buscar a luz, buscar o discernimento. Não é buscar em oração, de profecia e de madrugada que incomoda vizinho. Não é isso, irmão. É a madrugada das coisas, a madrugada dos fatos, a madrugada dos acontecimentos, irmão. Os próprios médicos dizem, quando às vezes o pai, a mãe traz aflito uma criança, isto hoje em dia quase não ocorre, mas no passado era comum. O médico olhava e falava: mas agora que você me traz essa criança, agora é tarde, já não tem mais o que fazer. Tudo que deixa, que não faz na madrugada das coisas, irmão, às vezes fica tarde. É isto que diz a palavra. Então, irmãos, no início de algum problema, seja familiar, seja numa igreja, entre músicos, é o início da coisa, é de madrugada ainda. Busca o Senhor e busca a luz, busca a sabedoria e encontrará. Glória ao nome do Senhor. No início, quando começa a vislumbrar que a coisa está tomando um rumo inconveniente, é a hora de buscar, é a hora de orar, é a hora de clamar pela sabedoria. E aquele que buscar no início das causas, no início das coisas, encontrará do Senhor a luz e a direção. Não fica tarde e o problema é resolvido. Deus seja louvado. Amém. Bom, Cláudio, Deus dá mais alguma coisa para o irmão, por favor, vem aqui. Algum dos irmãos teria mais alguma coisa? Melhor? Então, permaneçamos nesta santa comunhão e o Senhor nos enviará o conselho da sua bendita palavra. Deus seja louvado. Amém.
Bem, irmão Cláudio, agora, por favor. Já peguei até a minha máscara. Irmãos, irmão Maurinho, irmão Nelson, irmão Adalberto, irmão Valdir, palavra, irmãos Monori, Eliel, irmão Nabi, irmão Gerson. Os irmãos perdoam, não estou reconhecendo, mas tem a palavra, irmão. Nós servos de Deus aqui. Ô Cláudio, é o Senhor. Venha. O Senhor já te revelou a palavra. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Vem, irmão Gerson. Deus seja louvado. Amém. Querida Irmandade, vamos ler, com a ajuda de Deus, a Santa Palavra nas cartas de Pedro. Na primeira carta que o apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo escreveu, no capítulo 5 desta epístola. Primeiro Pedro, no capítulo 5, onde tem o título Os Deveres dos Anciãos e dos Mancebos, a humildade e a vigilância. Aos presbíteros que estão entre vós, ademoesto eu, que também sou presbítero, com eles e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que há de se revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. E semelhantemente vós, mancebos, sede sujeitos aos anciãos, sede todos sujeitos uns aos outros, revesti-vos de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário,
anda em derredor bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. O qual resisteis firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haver padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A Ele seja a glória e o poderio, para todos sempre. Amém. Por Silvano, vosso fiel irmão, como cuido, escrevi abreviadamente, exortando, testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firme. A vossa coeleita em Babilônia vos saúda, e meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de caridade. A paz seja com todos vós que estáis em Cristo Jesus. Amém. Amém. O apóstolo Pedro, que o Senhor lhe deu, também esta condição e esta dispensação de escrever esta santa epístola para as igrejas, e escreveu para tantas outras irmandades, como diz no capítulo 1, para o Ponto, Galácia, e diversas igrejas ele escreveu, até mencionando os estrangeiros e aos dispersos. De maneira que, então, ele tinha com ele um cuidado com a igreja, com os irmãos, com aqueles que serviam a Deus, se pondo também aqui como exemplo, e chamando os irmãos a uma atenção de dizer aos presbíteros, quer dizer, aqueles que presidem, aqueles que atendem, aqueles que estão diante do povo que o Senhor os colocou para apacentar, diz aqui a palavra, apacentai o rebanho. Não como diz aqui ele falando de apacentai o rebanho que está entre vós, tendo cuidado dele, cuidando, zelando, como o Senhor já deu há pouco, fazendo de tudo para ver se salve a muitos, e quanto mais se possa salvar. Então, o cuidado do apóstolo trazia isto aqui. Os presbíteros, vocês são presbíteros? Eu também sou. Vocês são anciãos? Também sou. Você é bispo? Também sou. Apacente o rebanho. Trazia essa fala. Apacentai o rebanho de Deus com todo cuidado, não tendo domínio sobre ele, porque há irmãos que talvez, na sua simplicidade, acham que porque é um cooperador, ou um ancião, um diácono, ele tem domínio sobre a igreja. Não, não é. Ninguém tem domínio sobre a herança de Deus. Aqui fala a palavra, não tendo domínio sobre a herança, mas servindo de exemplo à irmandade. Exemplos bons, porque também há de se saber que há exemplos que não são tão bons, há coisas que não são tão louváveis. E às vezes as pessoas, olhando aquele servo, toma aquele exemplo que não é tão bom, não é de tanto louvor, não é de tanta edificação, mas anda naquela maneira, porque o exemplo vem daquele que está na frente. Então, irmãos, Pedro dizia isso, servindo de exemplo ao rebanho. Exemplo de um homem santo, de um homem puro, de um homem bom, de um homem sensato, um homem equilibrado, de boa fala, de boa índole, e de uma maneira santa, com toda a sobriedade, um homem que é paciencioso, misericordioso,
servindo de exemplo ao rebanho. Quando o que está à frente do povo não tem exemplo, a igreja não tem como andar. Mas quando tem exemplo, a igreja anda. Ainda hoje o Senhor deu de manhã, quando um servo que atende uma obra, ele é feliz, alegre, contente, cheio de alegria, o povo é alegre, feliz, contente. Quando ele é carrancudo, é feio, é bravo, repreender, o povo também fica carrancudo. Tal é o servo. Então, tal o servo, tal é o povo. Então Pedro trazia aqui dizendo esta parte: não tendo domínio, não é nem por domínio, nem por força e nem por violência, diz a palavra, mas pelo meu Espírito. Quando o Espírito de Deus domina a mente e o coração do povo, e o povo é apegado à palavra de Deus, irmão, essa é a benção, é as dispensações, essas é as virtudes, é as qualidades de Cristo manifestando no coração do povo. Então, queridos irmãos, dizia, nem tendo domínio soberano, mas servindo de exemplo. Que exemplo? Que exemplo? Qual é o exemplo? Irmão, é uma hora de reflexão, é uma hora de nós olharmos para dentro de nós. Qual é o exemplo que somos? E o que estamos ensinando? E o que estamos mostrando ao povo? Um servo que teme a Deus, ou um servo que não serve de bom exemplo para o povo? Quando o povo se desvirtua, quando fala lá em Crônicas, quando o rei Reboão se fortaleceu no seu reino, que ele fortaleceu em armas, em tesouros, em coisas da vida, o povo regozijou porque era um reino rico. Mas só que ele se desvirtuou. E a palavra fala, quando Reboão se desvirtuou e esqueceu os caminhos do Senhor, o povo foi após ele. No mesmo desvirtuamento do rei, foi também o povo, pelo que o Senhor entregou o povo a uma guerra e levantou as nações contra os etíopes, e um povo grande se levantou, o nome de um rei, se levantou contra Reboão e foi derrubando todas as cidades, mas apareceu no meio daquele reino um profeta que se levantou e pediu ao Senhor pelo povo, tendo piedade, que tivesse piedade. Quando pediu misericórdia, o Senhor falou ao profeta, vai, diz que eu vou guardar Israel, porque vejo que ainda tem alguma coisa no meio do reino de Reboão. Tem alguma coisa, lá tem alguém que ora ainda, lá tem alguém que pede, eu vou livrar o reino de Reboão, para que eles não sejam totalmente destruídos, para que eles saibam que a minha mão não é tão pesada como é a mão do inimigo. Porque o rei se desvirtuou. Quem trouxe o erro? Quem trouxe o mal? Aquele que estava à frente. Glória ao nome santo do Senhor. Mas voltando na palavra, voltando em Cristo, como hoje temos todo este grande bem, a salvação, vida eterna, ressurreição, porque aquele que foi na frente deixou um exemplo bom. Morro, mas salvo. Vou à morte, mas ressuscito. Bendito o nome santo do Senhor. E com isso, querido irmão, deixou este exemplo, em vez de desvirtuar o povo,
trouxe virtude para a igreja. Aonde? No seu sofrimento. Aonde? Na sua dor. Aonde? Nos seus exemplos. Este é o caminho que os servos de Deus e nós todos devemos seguir. Não só quem é ancião, quem é cooperador ou que tem cargo na obra. Todos que estão servindo a Deus desejam ser salvos. E a mesma palavra que o ancião precisa guardar, a irmandade também precisa guardar. E o mesmo conselho também é para o diácono, também é para o jovem, também é para o casal novo. Porque todos desejam ir para um só lugar, vida eterna. Então trazia aqui o apóstolo esta exortação, falando aqui, porque vai aparecer um dia o sumo pastor. Deus nos deu o espírito de apacentar, mas tem o sumo pastor, aquele que é acima de todos, que é mesmo, ele diz, eu sou o pastor das ovelhas. Quem vem, eu sou o vosso pastor. E falou, aquele que vem pela porta do curral das ovelhas, esse é o pastor. Mas quem vem por outro caminho não é o pastor. A pessoa que, servos de Deus, que serve ao Senhor, irmão, para ensinar a igreja sempre está pelo caminho que é Cristo. Quem ensina alguma outra coisa que não vem pelo sumo pastor, certamente a igreja, a irmandade, alguma cidade, quando é colocado a mente do homem, o parecer daquele servo para uma igreja, a igreja fica doente, enferma, e as situações qual é? É um povo que muitas vezes não alcançou um temor de Deus, porque não foi lhe passado. Mas aonde o temor de Deus e a doutrina foi ensinada com caridade, com amor, este povo é um povo que está alicerçado na palavra de Deus. Então, quando aparecer o sumo pastor, aí alcançareis a incorruptível coroa de glória. E como era uma exortação tanto para os anciãos, para os presbíteros, Pedro também esticou essa exortação aos anciãos, passou também para os mancebos, e também ensinou a humildade, e também ensinou a mansidão, e disse, ninguém fosse soberbo, mas que pedisse a Deus a graça de ser humilde. Esta é a força, irmãos. Os irmãos não imaginem a força que tem um homem, um servo, uma irmã, ou qualquer servo de Deus, que tem a condição de ser humilde. Aquele que tem a condição de ser humilde, ouça, nenhuma porta te fechará. Humilde ele passa em qualquer lugar. O manso suporta tudo, não reclama nada. Não reclama de nada, não maldiz, não injuria, não blasfema. Nesta palavra, Pedro dizia, não queira ser soberbo. Não imagine que a soberba leve alguém em algum lugar de proveito, mas a humildade leva. Bendito o nome santo do Senhor. O humilde suporta, o humilde tolera, o humilde perdoa, o humilde é paciencioso, o humilde não reclama, o humilde ele diz, só de estar na graça de Deus está bom.
Ah, você viu o que fizeram com você? Não tem importância, eu estou dentro da igreja. Você viu o que falaram de você? Eu não devo. Glória ao nome santo do Senhor. Você viu que estão querendo tirar o teu direito? E que tem? Ninguém pode tirar, é a vida eterna. E vai, humilde. Nesta noite o Senhor manda por esta palavra. Esta virtude que é ser humilde. Abaixa a cabeça. A humildade, e a pessoa que reconhece até a humildade e até reconhece alguma coisa que praticou. Vamos pegar aquele exemplo de Acabe, quando ele mandou matar o Nabote, e depois o profeta Elias deu uma sentença em cima dele. O Senhor viu que ele se humilhava, andava cabisbaixo, não se alegrava mais. O Senhor falou ao profeta Elias: vai lá, tira a sentença de cima dele, passa em cima dos filhos. Pronto, Elias falou: o teu pecado foi grande, mas não vai cair em cima de você, vai cair em cima dos teus filhos. A tristeza, a humildade, a mansidão livrou ele de uma pena, e que não era pequena. A prova de Acabe, o erro dele foi matar um justo. Mas a humildade, andar cabisbaixo, chorando, o Senhor aparece. E nesta noite o Senhor manda esta palavra: se alguém, através dos seus dias, através das suas horas, fez alguma coisa ou praticou alguma coisa que não foi tão louvável, alguma coisa que implicou, te condena, a tua consciência está um pouco pesada, mas você está se arrependendo, arrependa-te, seja humilde, clame a Deus, busque o Senhor. Alguém pode dizer: como é que eu vou sentir que Deus me perdoou? É muito fácil. Ora, pede, busca, chora. Vai chegar um dia, de tanto orar, de tanto pedir, você vai sentir Deus falar no teu coração: passei a tua diferença. Crê nisso? Passei a tua diferença. Está remida. A humildade leva a pessoa a passar pelos obstáculos, pelas situações difíceis. Então, falava aqui para os jovens: revesti-vos de humildade. Humildade, irmão. Não pensa que levar à frente alguma coisa e dizendo: eu vou tirar limpo, agora vou mostrar quem eu sou, agora vai ter um enfrentamento. Isso é para o homem terreno, mas para o homem espiritual é hora de mostrar: agora eu vou mostrar que eu sou servo de Deus. Agora eu vou mostrar que eu perdoo. Agora eu vou mostrar que eu amo. Esta é a nossa conduta diante de tantas situações que alguns não souberam transpor, porque não acharam a virtude da humildade. Quantos que pararam, não estão andando mais nos retos caminhos do Senhor, mas por esta palavra o Senhor despeja em nossos corações. Quer uma virtude que não fecha porta nenhuma? Vai à porta da humildade. A humildade de Cristo, a humildade dos apóstolos, a humildade daqueles que serviram o Senhor. Ele diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Sede sóbrio, vigiai, sempre vigilante. E diz aqui ainda a palavra irmão, porque o diabo, nosso adversário, rodeia como um leão, buscando a quem possa tragar. Nesta palavra não escapa nem jovens, nem casados, nem algum mais velho. Diabo procura todos para arrastar.
E nesta noite o Senhor manda esta palavra. Se Ele está chegando perto da vida de alguém, com alguma tentação, com alguma oportunidade, é hora de clamar. Cuidado que o diabo está chegando próximo demais na vida de alguém. Algum tempo atrás se tomava mais cuidado e agora já está se abrandando. Agora já está afrouxando. Cuidado. Cuidado que ele está por perto. Quando começa a gostar de coisa errada e de conversas que não convêm e de algumas leviandades, cuidado que ele está por perto. E o inimigo não engana só novos, não só casais, ele engana todos. E na família, escuta esta palavra. Quando você, irmão casado, você, irmã, e já tem a tua família e o teu filho, começar a engraçar-se com outro, saiba que ali está o maligno por perto. Se algum casamento está balançando e está falando alguma coisa leviana, volta para trás, peça perdão, humildade, orem junto, clamem a Deus junto, chama os filhinhos, chama o marido, chama a esposa e ora, e humilha-te. Ora a irmã e ora também o irmão. Oração, o inimigo não quer, não gosta, não aceita o crente ajoelhado, mas crente ajoelhado arranca força. Glória ao nome santo do Senhor. Alguma situação há na vida, não só de alguns, de tantos, mas hoje o Senhor manda esta palavra: resisti o diabo e ele fugirá de vós. Não dê trela para a sua conversa, não dê assunto para ele progredir a conversa, não dê atenção. Clama pelo sangue do Senhor. E aquilo que está longe, Deus pode fazer chegar perto. Às vezes uma situação financeira, entra um atrito no casal. Uma situação de filho, entra um atrito no casal. Mas se os dois orarem junto, é difícil isso? Vamos ver. É difícil chamar a esposa e o marido e orar junto? É difícil? Mas como que é mais fácil? Ouvir o maligno? Como que é mais fácil? Separar? Como é mais fácil? Deixar os meninos para todo lado? Na mão de um, na mão de outro? Cadê o amor? Não tem nem amor nem pelo marido, nem pela esposa. E não tem amor nem pelo filho. E não tem amor nem pela vida eterna. Remédio é esse. Humildade. Remédio é esse. Resistir o diabo, ele fugirá de vós. Deus seja louvado. Amém. Amém. Louvado seja Deus por esta santa palavra. Glória a Deus. Agora, irmãos, com uma oração, vamos unidos agradecer a Deus. Amém. Santo é o Senhor, bendito é o teu nome, Pai. Eterno e bom Deus, Pai de toda bondade e misericórdia,
O Deus de todas as consolações, aos teus pés, humildemente, nos encontramos neste momento, te dando graças por todo o bem que tem nos proporcionado na nossa vida, quer espiritual e mesmo material. Pelo chamamento a esta graça santa, e nela tem nos conservado e nos sustentado, e a esperança da vida eterna, ela está viva em nós, e desejamos um dia, ó Deus, cantarmos o hino da vitória. Guarda-nos para esse grande dia. Graças te damos por esse santo culto que tem nos preparado na noite deste dia. A nós que aqui estamos e a todos que estão o assistindo, onde quer que estejam. Porque, glória ao teu nome, este culto está adentrando em tantos lugares que nós nem podemos imaginar. Mas é tu que estás permitindo isto, Senhor, para o bem das almas e para que a tua obra se manifeste a muitos que precisam ainda serem salvos, porque tu estás arrebanhando os teus, e nós saberemos que a tua obra crescerá muito, e nós vamos glorificar grandemente o teu santo nome. Bom Deus eterno, te agradecemos pela força concedida ao teu servo na presidência desse santo culto. Tens, Senhor, cingido os seus lábios com palavras de vida eterna, aonde na guia do teu Espírito Santo tu tens dado a ele tudo aquilo que havíamos por necessidade de ouvirmos. E assim, Senhor, te agradecemos por quanto cantamos estes hinos, preparaste as irmãs para cantar com alegria, os irmãos, teus servos do ministério, os músicos, também o encarregado de orquestra regional, enfim, os irmãos da Libra, tudo que tu preparou, os irmãos da técnica, para que isso pudesse ocorrer. Que benção! Ó Senhor, uma coisa que nós nunca imaginávamos, fôssemos usufruir de um tão grande bem, Senhor. Glória ao teu santo nome. E nós ouvimos, é uma boca só, entre a Irmandade, que obra gloriosa Deus preparou, e certamente mais gloriosa será ainda. Glória ao teu nome. Graças te damos pelas exortações que deste ao teu servo na presidência, aonde tudo aquilo que tu colocou diante para ser exortado, recebemos com alegria, e ajuda-nos a pôr em prática e também ouvir e dar crédito. Te agradecemos maiormente pela tua santa e gloriosa palavra, Senhor. Que palavra santa, que palavra sublime. Ó Senhor, guarda-nos das ciladas do inimigo e ajuda-nos a sermos humildes, fiéis, tementes, consagrados a Ti, e desta forma as nossas forças não serão vencidas, e na nossa humildade adquirimos maiores forças e venceremos o adversário. Glória ao teu santo nome. E se alguém está em algum perigo, em que o inimigo está cirandando, procurando enganar, por caridade, Senhor, guarda e livra o teu povo desse grande mal, da perdição, mas guarda-nos para o dia de nosso Senhor Jesus Cristo, que não demora. Bendito é o teu santo nome. Graças te damos por tudo, leva-nos em paz, em segurança, guardando-nos do mal, dos perigos, e pondo em prática tudo quanto tu tens manifestado entre nós, neste santo culto maravilhoso. Graças te damos por tudo, em nome de Jesus, bendito e eterno. Amém. Aleluia, aleluia. Deus seja louvado. Amém. Deus abençoe o nosso. Quem sente pode chamar um hino. O hino 97.
9:7. Glória ao Filho de Deus. Aleluia. Lembrando que amanhã às 10 horas da manhã temos a reunião de jovens e menores. E o salmo, tanto para os jovens quanto para as crianças, está aí no site. Alguém lembra? Está na tela já. Então está bem fácil de todos verem. Mais alguma coisa, irmãos? Deus queira abençoar a todos e que a paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo, a graça do Senhor Jesus e os benditos conselhos da sua palavra
permaneçam em nossos corações. Amém.